Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje vai ser uma lista diferente. Vamos falar da melhor temporada de cada década da Fórmula 1, desde os anos 50 até a década atual de 2020. Mas antes, alguns critérios, é claro. A temporada tem que ter sido decidida na última etapa, até porque, né, gente? Dizer que um ano que foi decidido antes da última etapa foi o melhor da década é sacanagem. É verdade. E o resto vai ser a minha opinião mesmo. Vou levar em consideração aqui o equilíbrio, o nível das corridas, corridas marcantes e, é claro, a batalha pelo título. Se tiver grandes histórias, melhor ainda. Se quiser discordar, sinta-se à vontade. E como sempre aqui, a década começa no ano 0 e termina no ano 9, que eu acho que não é o certo. Na última experimentação que eu fiz, apareceu gente me dizendo que a década começava no ano 0 e o século no ano 1. Aí eu fui ver e tem organização que diz uma coisa, tem organização que diz que é outra, uma bagunça. Mas aqui começa no 0 e termina no 9, beleza? É claro. Serão 8 décadas, 8 temporadas, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Eu tô ferrado. Bem, começamos aqui nos anos 50, que é um desafio e tanto, até porque as informações que a gente tem dessa época não são das mais detalhadas. E tivemos 4 temporadas decididas na última etapa nos anos 50. 1950, a primeira da história. 1951, com o Fangio derrotando Ascari em Pedralbes. 1956, com o Fangio campeão após seu companheiro dar o seu carro para ele após Fangio abandonar. Sim, isso era possível. Essa gente inventa cada coisa. Em 1958, com o Hawthorne derrotando Moss em Marrocos. E eu fico com 58. Minha opinião. E eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Naquele ano tivemos a batalha Stirling Moss contra Mike Hawthorne, que terminaria com um campeão inédito. Já numa era pós-Fangio, que fez 2 corridas naquele ano e vazou da Fórmula 1. Na época foi a temporada com mais corridas já vista, com 11. A temporada com mais vencedores diferentes nos anos 50, junto de 51 e 59. E terminou com o título decidido por 1 ponto em Marrocos a favor de Hawthorne, com o Moss ainda revertendo a desclassificação do Hawthorne em Portugal, que depois seria campeão. Não é todo mundo que tem esse fair play. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E outra coisa também, foi um ano sem a influência daquela maluquice de poder dividir carro. Ainda bem. Essa regra era sacanagem, ficava o piloto pegando metade dos pontos porque dividia o carro com o outro, uma bagunça. Enfim, foi um ano da hora, apesar dos registros difíceis de achar. Mas tá aí, anos 50, 1958. Rapaz, os anos 60 foram interessantes. Tivemos pilotos como Graham Hill e Jim Clark, que protagonizaram um baita campeonato em 62. Esse campeonato foi da hora e eu fiquei entre 62 e 64 com a briga entre Surtees, Hill e Clark. E no fim, fico com 64. Rapaziada, tem uma patrola aqui, um trator, sei lá, aqui tem uma coisa que fazendo obra aqui na frente, velho. Tá uma barulheira, se você ouvir alguma coisa, é isso daí, tá? Não tem como controlar, então... é isso. Apesar de que 67 e 68 também foram decididas na última corrida, mas não achei melhores. 1964 foi um ano emocionante na briga pelo título. Jim Clark venceu 3 das primeiras 5 corridas e liderava após 5 de 10 corridas. E naquele momento, Graham Hill estava a 4 pontos atrás e John Surtees a 20 pontos atrás em 7º. Minha nossa, nossa, nossa! Só que a partir daí as coisas viraram. Graham Hill tomou a ponta do campeonato na corrida seguinte. Jim Clark só fez 2 pontos nas últimas 5 provas. E John Surtees, com 2 vitórias e 2 segundos lugares nas últimas 5 corridas, conquistou o campeonato por 1 ponto no México, ganhando o título na última volta da última corrida. Na última volta. Detalhe, com Graham Hill sendo 11º na decisão e perdendo somente nos descartes. Assim, Surtees era campeão inédito num ano bastante emocionante. Por isso escolhi 64 para os anos 60. 3 pilotos brigando, reviravoltas, título decidido por 1 ponto e muita emoção. Cara, eu acho que essa daqui foi a mais difícil de escolher, disparado. Ih, rapaz. Só 2 temporadas se encaixam nos critérios, 74 e 76. Ambas muito boas e tal, uma mais pelo fator competitivo e a outra pelo fator cinematográfico, de rivalidade. Mas irei com senso comum, tava inclinado a escolher 74, mas vou pelo clamor do povo e escolherei 76.
Aquela temporada foi de um roteiro de cinema, literalmente. Niki Lauda começou a temporada com tudo, com 5 vitórias e 8 pódios nas primeiras 9 corridas, com 23 pontos de vantagem na liderança. Mas aí veio aquele assustador acidente em Nürburgring que quase tirou sua vida, onde Lauda precisou ficar fora de 2 corridas. A partir daí virou uma história impressionante. Niki Lauda voltou na Itália com uma incrível P4 que surpreendeu a todos, mas Hunt chegou na última prova no Japão a somente 3 pontos de Niki Lauda. E com muita chuva e fuge, Lauda se retirou, Hunt foi o terceiro e levou o campeonato por 1 ponto. Vocês conhecem essa história de cor provavelmente, mas tá aqui, 76 com a sua história de cinema é melhor dos anos 70. Ou será que era melhor ter pego 74? Vem aí, gente, vem aí, documentário de 86, vem aí, aguardem. Mas agora falando sério, os anos 80 tiveram boas temporadas. 1982 com equilíbrio e infelizmente algumas tragédias e tals. 1984 com Lauda campeão por somente meio ponto. 88, 89 que nem se encaixa nos critérios, mas fico com a melhor delas, uma temporada linda, 1986. O ano que teve Mansell, Prost, Senna e Piquet lutando pelo título, com cada prova sendo um capítulo muito importante. Reviravoltas, várias trocas de liderança no campeonato, grandes corridas como o apertado GP da Espanha, o dramático GP de San Marino, o marcante GP da Hungria, o caótico GP da Áustria, o importante GP do México. E é claro, a decisão em Adelaide, onde Mansell estava com o título na mão, mas o pneu estourou, o Prost venceu e levou o dramático título. Mansell, inclusive, que poderia ter sido campeão no México, mas ficou na largada. E poderia ser campeão na Austrália, mas o pneu estourou. Enfim, um ano muito bom que em breve vocês vão ver em um documentário aqui no canal e que faz jus à Era de Ouro, como era chamado os anos 80. Cara, os anos 90 teve ao todo 5 temporadas decididas na última etapa, apesar de algumas já estarem bem encaminhadas como em 96. Porém eu fico com 2 aqui, 97 e 99. 94 descarto porque foi uma zona gigante, mas 97 foi a Guerra Fria da Fórmula 1, como eu adoro chamar aqui, uma briga entre Michael Schumacher e Jacques Villeneuve que foi até a decisão em Jerez, onde quando um ia bem, o outro ia mal e vice-versa, e que terminou com a desclassificação do Schumacher após essa manobra e o Villeneuve campeão pela única vez. Só que eu fico com 99 porque esse ano foi uma maluquice sem tamanho. Beleza, o Schumacher com o acidente de Silverstone ficou fora da briga, porém quando iríamos imaginar o campeonato com Hakkinen, Irvine, Coulter e Frentzen de Jordan lutando pelo título? Quando? E aí vira bagunça. Fora isso, foi um ano de grandes corridas, como a abertura louca na Austrália, o chuvoso GP da França, o caótico e histórico GP da Europa em Nürburgring, fora o GP do Canadá do Muro dos Campeões. Foi um ano maravilhoso onde quase que o Irvine pegou o título, cara, quase. E terminou nas mãos de Mika Hakkinen. Faltou falar de mais coisas, de mais corridas, o campeonato foi emocionante demais, enfim, 1999 foi bom. Os anos 2000 foram separados em 2 fases, o domínio de Schumacher e a insanidade da era V8. E rapaziada, tivemos grandes temporadas. 2003 que foi demais, quem viu viu. 2006 com a briga Alonso versus Schumacher. 2007 com a batalha de 3 pilotos, espionagem, por aí vai. Só que a minha escolhida é 2008. É, gente. Eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô. E não teve como ser outra. Essa temporada teve equilíbrio, 7 vencedores diferentes. 9 das 11 equipes indo ao pódio, só não foram Force Indy e Super Aguri, com momentos como a vitória de Vettel na Toro Rosso e a vitória de Kubica com a BMW. Além de grandes corridas como o caos na Austrália, o caos também em Mônaco. Felipe! O bom GP do Canadá, a loucura que foi na Inglaterra, o final maluco na Bélgica, o GP de Singapura. Tá, esse não foi tão legal. E óbvio que teve uma batalha histórica entre Felipe Massa e Lewis Hamilton que foi decidida na última curva da última volta no Brasil. E passou o Glock. 2008 teve de tudo, grandes corridas, o campeonato emocionante até o fim, histórias maravilhosas, surpresas. Foi um baita ano para mim, o melhor dos anos 2000. Essa daqui, gente,
Essa daqui mora de pantufas em meu coração. Que satisfação, aspira. E vamos falar a real, a única comparável é 2010. Nem 2014 ou 2016 chegam perto. É claro que eu estou falando de 2012, que pra mim, pode ter um pouco de clubismo, é a melhor temporada que eu já vi na minha vida e talvez da história. Já começa com o fato de que nas 7 primeiras corridas tivemos 7 vencedores diferentes. 7. Entre eles o Maldonado, que eu não sei até hoje como ganhou. Aí soma isso ao fato de o nível das corridas estar muito alto, é sério, quase não teve corrida ruim naquele ano, incluindo algumas fantásticas, como na Malásia com a milagrosa vitória de Alonso, no Canadá com o final espetacular do Hamilton, o GP da Europa que dispensa comentários, um ótimo GP dos Estados Unidos, além do incrível GP de Abu Dhabi, onde aconteceu de tudo e Vettel saiu dos boxes para o pódio. E o título foi lutado até a última corrida por Alonso e Vettel, que terminou com o alemão tricampeão numa recuperação histórica, no que é a melhor corrida que eu já vi na minha vida até hoje, que é o GP do Brasil de 2012. Faltam palavras pra descrever 2012, gente. Não, é sério, cara, eu amo essa temporada. Eu amo. Obrigado 2012 por ter existido. Sem esse ano, esse canal talvez nunca teria nascido. Beleza, a década de 2020 nem chegou na metade ainda, tá em andamento, porém acho muito difícil que alguma chegue perto de superar 2021. Muitos de vocês aí, seja quem é mais antigo ou quem começou a acompanhar recentemente, viu e presenciou esse histórico ano de 2021. Nem preciso falar aqui, era Verstappen contra Hamilton, pau comia entre os dois, era toque em Silverstone, toque em Monza, toque em Jeddah, escapar de Interlagos, largada dura em Imola, enfim, uma loucura. E assim, 2021 tem uma coisa muito louca, que cada corrida tinha uma história muito da hora pra contar. Desde as mais emocionantes como Hungria, Itália, Rússia, São Paulo e por aí vai, quanto as mais chatas como Mônaco. Mas tem lá o Bottas com a porca da roda preso, o Hamilton preso atrás do Monte Gasly, o Stroll atrapalhando a ultrapassagem. Foi um ano épico. E que terminou com o final de cinema mesmo, com o Verstappen passando o Hamilton na última volta em Abu Dhabi. E é claro, com muita polêmica. Era só ter botado uma bandeira vermelha, né, Michael Masi? Mas até muito burro. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Era só uma vermelhinha ali e ele tava com emprego salvo até hoje. Teve polêmicas, corridaças, drama, equilíbrio também e uma rivalidade que ficou para a história. Aí não tem como, 2021 é até agora a melhor temporada da década de 2020. Fantástica. E bem, gente, essa foi a lista aí da melhor temporada de cada década da Fórmula 1 até hoje. Se você discordou de algum, sinta-se livre para isso e coloque aqui nos comentários a sua opinião. Concorde, discorde, sempre com respeito. E nos vemos no próximo vídeo do Primeira Fila. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a rapaziada, com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafila_F1, e de entrar no nosso Discord, assim que vocês estão aonde? Na descrição. E manda também sugestões aqui nos comentários, o espaço está abertíssimo. E é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu já tá aqui e falou!